Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui começando um podcast que não é meu, mas eu, como primeiro convidado, a gente precisa que vocês conheçam os hosts. E aqui nós temos, eu vou deixar que cada um se apresente. Vou começar à minha esquerda aqui, Dr. Felipe. Se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Papo Pacheco, que é vereador aqui em Santa Maria e também um grande amigo meu de longa data. Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Rossi, sou advogado aqui em Santa Maria. Já tive uma experiência dentro do poder público, poder legislativo, tanto municipal quanto estadual, e agora estamos aí nessa empreitada da advocacia, e a gente está começando esse novo projeto, e vocês vão batizar esse nosso novo projeto, junto com meu amigo Gonzalo. Eu vou deixar ele se apresentar aqui também. Tudo bem, né? Olá a todos. Não dá para dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque a gente não sabe que horas vocês vão assistir. O meu nome é Gonzalo, eu também sou advogado, sou especialista em direito empresarial e quando o Rossi me convidou para a gente começar essa empreitada, que até então hoje é o Sem Nome Cast, e como ele falou, depois nós vamos abrir uma caixa de perguntas para vocês darem ideias de como a gente vai nomear ele. Aí a gente conseguiu concretizar essa ideia de convidar figuras, não só de Santa Maria, mas também futuramente de grandes pessoas e figuras que o Brasil tem para nos apresentar. E hoje nós temos a honra de ter o Pacheco aqui, o vereador da cidade de Santa Maria, que é a cidade onde eu e o Rossi moramos, e a gente vai ter uma conversa com ele, onde vai ser bem produtiva. A gente já fez algumas perguntas, né? Temos perguntas, né, de pessoas que o Rossi abriu uma caixinha antes, e aí vamos deixar para eles começarem a conversa, enquanto eu vou dar uma olhada ali na carne que já deve estar meio queimando. Então, a nossa ideia, mais ou menos, é a gente fazer um podcast, entregar um produto nesse nosso projeto, diferente do que a gente tem aí. A gente não teve nenhum script. O Pacheco está chegando aqui sem nenhum script, sem nada combinado. O que vier vindo na nossa conversa, ele vai respondendo, a gente vai conversando, ele também vai nos perguntar, a gente vai responder ele. Então, agora eu quero fazer uma pergunta aqui para ele, para a gente abrir, que é a seguinte: eu quero saber quem é o Pablo Pacheco de Carvalho, não o vereador Pacheco. Quero saber quem é a pessoa Pablo Pacheco de Carvalho. Eu sei, mas eu quero que o pessoal possa saber também. Tchê, eu, além dessa figura não tão bonita, né, mas pelo menos simpática. Ah, não, tem que ser, né? Não, sou nascido e criado aqui em Santa Maria, 32 anos, estou como vereador na primeira legislatura, em terceiro ano agora de legislatura. Fui o quinto vereador mais votado de Santa Maria, de 340 candidatos, e sou formado em administração pela FSM, sou pós-graduando, faço MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e também trabalho com consultoria empresarial, trabalhei muitos anos na área de licitações e contratos, e hoje estou me dedicando a maior parte do meu tempo para a Câmara de Vereadores. É uma missão que eu escolhi e que vou cumprir até o final de 2024, dedicando, digamos assim, abrindo mão de várias questões, privacidade, colocando o meu nome à disposição. A gente é 24 horas por dia vereador, 7 dias da semana, não tem horário, o pessoal chama a gente. Então é uma missão, eu acredito que a gente, em algum momento, acaba se doando para a sociedade, e foi uma forma que eu achei de contribuir pelo meu conhecimento, pela minha experiência, e acredito que estou fazendo um trabalho bom para a cidade, e o mais é isso, né? Gosto de jogar um padelzinho, não sou craque que nem o Gonzalo aqui, né? Eu já assisti ele várias vezes jogando. Nas horas vagas também, já toquei em festival, já fui músico algumas vezes também, né, da música nativista. Enfim, tem várias coisas que eu gosto de fazer. Tá com meus amigos, o assado também é uma coisa que a gente sempre gosta aqui no Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Acho que é aí que a gente convenceu ele a vir aqui, né? Foi assim que a gente conseguiu trazer E ele. aí falaram, né, aquele negócio, né, de quando eu vou pensar, mas aí eu não tive, vou pensar, né, já aceitei. Né? Vamos e não tem, né? Vamos embora. Deixar pro Gonzalo aí fazer uma pergunta, já tem a próxima também, mas eu vou deixar pra... Olha, a minha pergunta fica como que é perder a tua privacidade? Essa é um questionamento que eu tenho, assim, que nunca conheci uma pessoa tão pública, que fosse ativa,
Obviamente conheço várias, mas nunca tive a oportunidade de conversar e tocar nesse assunto. Como que foi para ti perder a tua privacidade e virando uma pessoa pública como vereador? Pois é, assim, ó, várias pessoas me perguntam, né? Se me permite, eu vou levantar. Não, sim, senhor. Então, a gente, quando entra no poder público, eu, particularmente, das atividades de vereador, eu já tinha noção das atividades, da rotina, o que eu tinha que fazer. As pessoas até hoje me perguntam, né, que eu dei a notícia que eu vou concorrer à reeleição, e aí as pessoas perguntam, tá, mas tu não vai porque te decepcionou? Não, não decepcionei. É porque foi uma escolha minha. Mas, uma das coisas que mais impacta de surpresa em relação a essa questão da privacidade. Eu gosto, e aí, apesar de eu não ter problema de ser abordado pelas pessoas que me procuram, apesar de não parecer, eu sou um pouco tímido, mas essa questão das pessoas te abordarem, te conhecer, ou tu tá num lugar e as pessoas, de repente, não falar contigo, mas saber quem tu é, isso é algo diferente, é algo estranho. Então, a privacidade a gente perde no sentido que tu vai num lugar, as pessoas sabem quem tu é, as pessoas, por tu estar numa função pública eletiva principalmente, algumas acham que têm o direito de opinar na tua vida, tem o direito de cobrar. Enfim, claro, a gente tem que ter a compostura, existe o decoro parlamentar, existe as questões que a gente tem que ter o cuidado também, zelar pela figura pública. Quando a gente não zela pela instituição também, isso é quebra de decoro. Então tem vários cuidados que a gente tem que ter, mas é algo que só quem está num cargo público vai poder, eletivo, né, vai poder dizer. O Ross trabalhou lá na Câmara, trabalhou na Assembleia também, apesar de ter as pessoas que convivem com a gente, somente tu estando num cargo público, empossado, diplomado lá pelo Tribunal Eleitoral, tu vai saber como é que é perder essa privacidade. Já aconteceu das pessoas, tu tá almoçando, tá num lugar, tá jantando, tá enfim, num ambiente, e aí tá lá parado, e quando digamos, tá relaxando, né? Lazer. Veio um problema. Não tem problema. Eu não me incomodo, particularmente, eu não me incomodo. Mas as pessoas escolhem em qualquer momento, no momento que tem que encontrar, elas vão te abordar sobre um problema da cidade, e aí tem a característica, né? Uma coisa é de ser deputado estadual, deputado federal, outra coisa é ser vereador. O vereador não tem como fugir. Eu vivo aqui, e por isso que a gente fala, a vida acontece no município. E quando a gente fala, né, que tem que dar muita importância no voto para vereador, no voto para prefeito, porque a vida da gente acontece aqui. O Estado, o governador, o presidente vai influenciar, vai. Mas o vereador não tem como fugir. Até um comentário que eu trabalhei primeiro na Assembleia, participei do projeto lá da imersão política do deputado Giuseppe, que é nosso amigo também. E logo depois, convidado no podcast, a gente já deixa o convite aqui para ele não ter como fugir. Não, brincadeira, eu já conversei com ele, vai ser um convidado nosso. E no momento que eu vim da Assembleia, eu vim para dentro da Câmara de Vereadores aqui em Santa Maria, e aí eu comecei a sentir a proximidade da população com o mandatário. Dentro da Assembleia, dificilmente a gente ia receber uma demanda. E aqui na Câmara, tu está recebendo demanda 24 horas por dia. E aí vai entrar na pergunta que eu quero te fazer agora, que é o seguinte. Lá na tua campanha eleitoral, quando tu começou a tua campanha, tu veio com o slogan: nós somos a reação. Posso falar? Participei da campanha. E o que eu quero te perguntar hoje? O que o teu mandato e a tua campanha e etc. te diferenciam dos outros vereadores hoje dentro da Câmara Municipal de Santa Maria? Qual é o diferencial do Pacheco? Olha, primeiro que a gente tem que respeitar sempre o mandato de cada um. São 21 vereadores, 21 perfis diferentes. Nós temos, digamos assim, alguns colegas que são da linha mais assistencial, mais comunitária. Eu, particularmente, isso não tinha como fugir da regra. Eu tenho a característica um pouco mais técnica. Então, as pautas mais técnicas, se for pegar conta pública, contrato, aquela coisa, sabe, que é difícil, um pouco mais difícil do dia a dia de atacar, porque muitas vezes as pessoas te abordam com um problema.
E aí tu tem que traçar um plano para fazer o diagnóstico daquele problema para chegar na solução. E muitas vezes a solução, a gente tem que fazer o filtro. Se é competência do vereador ou se é competência do executivo. Se eu posso atuar de uma maneira mais direta ou se eu vou ter que usar outros caminhos. Um exemplo. Poucos vereadores, isso não é uma crítica, uma constatação, acionam regularmente o Ministério Público. Porque muitas vezes o final, né, a vazão da demanda termina na tribuna ou termina na rede social. E eu, particularmente, eu sempre faço análise de onde é que eu tenho que encaminhar, até onde eu posso ir. E depois delegar ou entregar a quem vai ter a competência para poder agir em relação a um problema. Então, uma característica minha, e que eu sou respeitado lá na Câmara, e eu tenho uma boa relação com todos os vereadores, independente de ideologia, de partido, uma característica minha que eu sou respeitado lá dentro é o caráter técnico. Sempre que tem alguma questão, até os colegas vêm tirar dúvida comigo, eu gosto dessa interação, a gente poder transmitir o conhecimento. Então, a troca de ideia que permite a gente evoluir e chegar numa solução maior, né? Debate, né? Tem que ouvir a ideia do outro lado, porque ela pode muito bem adicionar na nossa. Então a gente consegue chegar num ponto comum. Já aconteceu dos colegas ir lá na tribuna, falar uma coisa, depois eu chego em off e falo, de repente pode ir por essa linha, ou esse dado não está tão preciso, vai atrás dessa informação, ou tu pesquisa assim. Ontem mesmo eu estava no gabinete e chegou a assessoria de um outro vereador e falou assim, como é que eu faço tal pesquisa desse jeito? Eu quero saber essa informação sobre um contrato, sobre... Então, isso mostra que a gente é e eu falo não só eu, mas a equipe também, eu tenho uma equipe muito boa. Vou dar um abraço para eles, inclusive. Dar um abraço para o Guilherme, para o Pedro, para o Gabriel, para o Marcelo Martins, que entrou faz pouco, e para a Nêmora, que trabalhou comigo também. Foi muito importante. Então, E aí cada um tem a sua característica. E acontece também, de vez em quando, de chegar alguém com algum tipo de problema, e não é bem a minha pauta. Sim. Então eu delego também, porque, que nem eu falo, quem muito abraça, pouco aperta. Né? Então a gente tem que saber para não ficar... As nossas limitações. Até porque assim, o político ele já é um generalista. Sim. Porque ele tem que tratar da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, de tudo que... De transporte a gente vai pegar ele daqui a pouco. Vai pegar também. Tá aí, agora eu quero saber contigo. A tua previsão aí, Papai Pacheco de Ogum, vai vir licitação ou vem subsídio? Subsídio não. Infelizmente, a gente não vislumbra que a licitação saia de uma maneira tão ágil como a gente gostaria. A gente entende que lá atrás teve a pandemia, que afetou o número de passageiros, que ia ficar ruim de coletar os dados para poder montar um termo de referência para licitação. Mas já faz um tempinho que a pandemia deu uma acalmada, o fluxo já voltou, mas infelizmente a gente não vislumbra a licitação. Eu fiz ontem um pronunciamento na tribuna falando sobre isso. Se a licitação sair em julho, eu vou me retratar publicamente na tribuna ao secretário de Mobilidade. Tenho um maior respeito por ele, é um profissional... Só para a gente deixar a par do público que não é aqui de Santa Maria, né? E aí eu vou contextualizar. Há mais de 50 anos que nós temos um modelo de transporte coletivo que nunca teve licitação. Então, e aí vamos fazer o histórico. Vocês são advogados aí. Onde é que saiu a licitação? Eu mesmo retorno. Eu não trabalho com direito público. Mas é bom porque assim, e aí fica inclusive a constatação que nem todo mundo que trabalha na área jurídica conhece a questão do direito administrativo, do direito público. Então, assim, a lei de licitação saiu em 93, a primeira, né? Sim. A Constituição saiu em 88. Então, 88 a 93, ok. Aí teve 2000, teve um novo contrato. Existia a lei de licitação, não saiu a licitação. Foi posterior. Aí, em 2010, outro contrato. Já tinha lei de licitação. Não saiu de novo. Debutou a lei de licitação e... Aí, 2020, que era para sair, teve a pandemia.
não foi renovado. Na verdade, é o seguinte, era para ser em janeiro de 2020 a licitação. Não tinha pandemia. Sim. Aí eles pediram prorrogação. Aí quando prorrogou que surgiu a pandemia. Aí tudo bem. Nesse meio tempo, Aí- eles criaram a ATU. Então, assim, hoje é um modelo de consórcio, digamos assim, que é um contrato que, para mim, é um Frankenstein jurídico. Porque tu não tem... Você utiliza princípios da... Antes da Constituição. Aí se utiliza os próprios artifícios da lei de licitação. Como, por exemplo, que não pode rescindir o contrato porque as empresas fizeram um investimento e tu teria que ressarcir, que isso é um dispositivo que está na lei de licitação. Sim. Aí por isso que não foi rescindido o contrato antes, que tem uma ação popular desde 2010, 2011, quando foi renovado o contrato. Aquela ação que quem ingressou foi o José. Não, ele foi outra ação. Foi outra ação. Foi outra, dele foi em 2016. Então tem duas, e daí elas foram apensadas. Vamos Agora interrompendo, né? convidar para comer. Agora a gente vai apresentar, né, do nosso primeiro patrocinador, o Brasino, o açougue aqui de Santa Maria, de 2 amigos meus, do Gabriel e do Álvaro. E aí eles nos forneceram a carne. Eles têm uma linha de linguiça caseira, onde eles preparam lá no açougue deles, onde tem sabor tradicional, queijo com bacon, chimichurri lá, tem um monte de sabor lá que eu não sei, tomate seco. E aí convido vocês a prestigiarem lá o açougue. Gostaríamos de agradecer a eles. Também tem um pão com alho caseiro. Que eles dão. Esse aqui. É isso mesmo. Não, esse aqui eu não tinha Então, visto. e agora outra coisa para inovar. Geralmente a gente vê nos podcasts, né? O pessoal dá um presente pro convidado para ele levar para casa. Para inovar, essa linguiça artesanal mista com queijo do Brasil, que é uma baita linguiça, é uma das melhores linguiças que eu já comi. E a gente vai inovar, a gente vai dar essa linguiça para o Pacheco de presente. Só que ele não vai levar para casa. Ele vai assar aqui com a gente, vai provar aqui com a gente. Essa vai ser uma inovação no nosso podcast hoje. Então acho que agora a gente pode continuar nossa conversa. E vamos deixar para ele botar a linguiça aqui, né? Vamos deixar, né? Zé, faça as honras aí da casa. Até Drax. Demora. Cara, que bonzinho, hein? Top, sério mesmo. Não é porque tá patrocinando aí, mas é. E agora eu cheguei lá, outro diferencial deles. Cheguei lá para buscar o pãozinho, porque o pãozinho é feito na hora. Ele não é aquele pãozinho congelado que vai lá buscar lá e já tá velho. Cheguei lá pegar o pãozinho saiu novo, eles já embalaram a vácuo. Tinha espetacular. A higiene e a organização do local lá. 10. Qual é o endereço? Na rua Venâncio, na rua dos Andradas. Bem antes da Unimed ali. Que é entre a Barão do Triunfo Entre a Barão e e a Triunfo. E também, né? E fica pronto rápido. Exatamente. Então, podem seguir eles no Instagram lá. A gente vai deixar aqui embaixo no vídeo, certinho o Instagram deles, o contato deles. Vocês podem seguir eles lá, nosso primeiro parceiro. E a gente tem certeza aí que vai ser nosso parceiro por muito tempo. Eu já vou me convidando, eu posso estar no episódio 2 também, né? Porque nessa estrutura aí é diferenciado o negócio. Exato, a gente vai estar sempre convidando nosso amigo, e se quiser estar junto em todos os episódios aí, vai ser sempre muito bem-vindo. Agora eu quero fazer. Agora eu vou. Vai adentrar. Eu vou inverter Vamos lá. Por que vocês resolveram fazer esse podcast? E por que resolveram fazer nesse formato? E o meu primeiro, de repente daqui a um ano a gente vai estar escutando. Onde é que vocês querem estar daqui a um ano? Qual é a projeção que vocês querem? Conta mais pra mim, tudo comendo aqui. Seguinte, um tempo atrás, eu percebi que talvez o entrar na advocacia, com a maneira convencional que eu estava vendo, estava acompanhando, ele não é que não estava me trazendo resultado. Ele não estava me trazendo o resultado pessoal que eu queria. Satisfação. A gente fazer uma postagem lá no nosso Instagram, ela ia atingir um número X de pessoas, mas eu queria ouvir a opinião daquelas pessoas, eu queria ouvir o que as pessoas querem falar. Então, mais ou menos uma semana atrás, o Gonzalo entrou em contato comigo para conversar sobre a empresa dele, ele vai falar daqui a pouco também, e a gente acabou chegando nesse ponto, eu comentei com ele nessa ideia do podcast, ele achou muito boa, ele já tinha pensado também nessa ideia, e a gente disse, não, se a gente ficar organizando muito, ficar enrolando muito, não vai sair. Vamos marcar quarta-feira e vamos fazer quarta-feira, e assim foi. E agora, respondendo a tua pergunta, onde é que eu quero estar daqui a um ano? Olha, a princípio, daqui a um ano, eu quero estar aqui na cidade de Santa Maria, eu quero continuar podendo ajudar as pessoas da melhor forma possível, porque a gente entra no direito, e eu digo, direito é uma vocação. A advocacia é uma vocação. A gente entra não é para ganhar dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, a gente fazia concurso público. Mas é uma vocação. Eu quero
poder continuar a ajudar as pessoas e crescer cada vez mais, seguir estudando, seguir se aperfeiçoando, se aprimorando, e que a gente possa transformar esse nosso podcast, esse nosso momento, esse nosso projeto, num local onde as pessoas possam buscar informação útil, e não aquela coisa que a gente vê por aí, que é o comum de um estúdio. A gente quer trazer as pessoas o mais próximo possível. Nossa. Faço as palavras do Rossi a minha, né? E o que me levou a trocar essa ideia e construir a ideia do podcast foi que eu vejo como os advogados hoje têm medo. E como não só os advogados, mas também outros profissionais têm medo de se inserir no digital, de participar de um podcast, de fazer um vídeo no Instagram, de fazer um vídeo no TikTok, porque algumas pessoas, alguns profissionais, pessoas que não trabalham, banalizaram, criando muito receio, muito medo. E eu sempre acreditei que o digital é a saída que a gente vai ter para o nosso futuro. Porque hoje tudo é feito digital. A gente conversa com outras pessoas. Tu entra na casa das pessoas por intermédio das próprias pessoas, na verdade. Exato. Então foi por isso que eu acreditei que o podcast é uma forma da gente mostrar para as pessoas que todo mundo é acessível. Só que tudo tem um jeito. Então, a gente conseguiu te convidar aqui hoje, por quê? Por causa da internet. Talvez sem a internet, sem as redes sociais, o Rossi não teria entrado em contato contigo nunca. Eu, muito menos, teria te conhecido pra gente fazer esse podcast, ou ainda nem eu e o Rossi teríamos nos conhecido, lá há muitos anos atrás. Então, eu vejo que a rede social e a internet usada de uma maneira a agregar, a crescer, ela tem a perder o medo. Eu vejo assim, a internet hoje a gente tem que perder o medo. E para isso, como o Rossi falou, eu e um colega, o Carlos Alegre, a gente criou um guia de marketing para auxiliar advogados a criar o seu próprio marketing com inteligência artificial. É o Instagram da @FoxLawyer. Ela vai ter em alguma parte do vídeo aí, ela vai... aqui, ela vai estar... E é um guia que eu convido os advogados a conhecerem, porque hoje o marketing ele é muito caro. E não estou dizendo que nunca tu vai precisar de uma agência ou de algum profissional. Mas para quem está iniciando ou para quem quer se inserir agora no mercado... Não tem o capital de giro. Quando o Gonzalo me procurou para falar sobre, eu falei para ele, eu disse assim, ó, cara, o que a gente precisa hoje? Quando eu peguei o meu Instagram lá atrás, eu decidi, eu vou tornar a minha conta, entre aspas, conta de criador de conteúdo. Eu não tenho dinheiro para investir. Até teria. Mas é um investimento que tu não quer botar aquele dinheiro naquele momento porque tu não tem certeza do retorno. Então tu precisa de algo que tu vai conseguir, pelo menos no início ali, conseguir fazer sem gastar. Então eu acredito que seja a melhor solução, como ele comentou agora. Eu acho que é a melhor solução. Por mais que as pessoas tentem fazer, é muito difícil entregar um produto e um conteúdo de qualidade sem tu ter auxílio. E aí, com esse guia aí, a gente procurou a um preço acessível, né? Toda hora a gente está entrando numa promoção, então não tem como eu falar um valor específico agora, mas eu convido vocês a conhecer. E quem quiser mandar mensagem lá no direct, para mim, para o Ross, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar. Então agora, né, acabamos os merchants, né? Acabou o merchan. Hoje praticamente é o kickoff aqui do podcast. A gente vai mencionando conteúdo em merchan, né? Porque vocês estão vendo que podem patrocinar aí, estão tendo um espaço, né? Vão ter um espaço de sucesso aqui, principalmente o público local de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O Pacheco é um cara de sucesso. Se quiser investir aqui, recomendo o podcast. Errei, galera. Errou? Aí agora manda aquela pergunta lá pro nosso amigo deputado que vai nos assistir lá. Passou? Passou ou não passou, Giuseppe? Mas aí, Pacheco, me diz uma coisa agora que a gente tá nesse ambiente aqui, que é um ambiente que eu que te conheço, sei que tu tem uma certa afinidade, tá? E quem é o Pacheco dentro das tradições gaúchas? Tu comentou ali de festivais e etc. O que é pra ti ser gaúcho hoje? Eu pensar bem. Então, assim, cara, a tradição é algo importante, porque ele te identifica. Aqui a cultura, no caso, a gente tem que entender. O que é cultura? É cultuar algo, né? Então, a cultura gaúcha, ela é reconhecida a nível internacional.
E a tradição, ela anda junto com a cultura. Claro, a gente entende que a sociedade vai se modificando, vai se modernizando. Alguma coisa da cultura, de alguns anos atrás, se perde. É que nem eu digo, cultura é cultuar algo. Se tu cultua a tradição é o que vem lá detrás. Claro, ao longo das gerações, a tradição, ela vamos dizer assim, ela se flexibiliza. Mas eu particularmente, eu tenho orgulho assim, assim como eu sei que vocês têm também, e várias pessoas, e a gente só sente falta muitas vezes quando a gente vai viajar. Quando alguém se muda daqui, a gente conversa com as pessoas. Eu não saí do Rio Grande do Sul ainda para morar fora, mas a gente percebe que os amigos que já foram sentem falta daqui. Então, aquela questão de tomar o mate, de repente a pessoa nunca botou uma mate na vida, mas ela toma um mate. Ela gosta do churrasco. E isso faz parte da cultura gaúcha. E também é explicado pela tradição. É tradição no Rio Grande do Sul fazer isso daí. Então, uma coisa anda lado a lado. Eu, particularmente, na Câmara lá tem o regimento exige basicamente o uso de terno, né? Eu, quando não tô de terno, eu tô pilchado. Bom, para quem não sabe, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a pilcha ela é considerada traje de gala. Então, só para contextualizar, o pessoal vai estar assistindo isso aí fora do Rio Grande do Sul, para entender essa parte. A pilcha, no caso, seria a bota, a bombacha, camisa, o lenço. E o chapéu, se quiser. Flexibiliza. Eu tenho uma opinião sobre o chapéu. O chapéu ele é um artigo de necessidade. Então, se eu estou num lugar fechado, não tem necessidade de usar chapéu. Você chama, da manhã de água, você só. São questões muito particulares. Eu tenho a questão do uso e o porquê do uso. Então, o chapéu vai usar por quê? Não é para esconder o cabelo feio. O chapéu é para proteger de sol e chuva. E reforçando, eu tive a oportunidade de morar 4 meses na Espanha durante a minha faculdade. E isso me marcou muito. Eu cheguei na aula com o meu mate, 7h30 da manhã a aula. Lá na Espanha fazia menos 3 graus. Sentei, todo mundo no silêncio, e daqui a pouco comecei a tomar meu mate. E o meu professor me aponta assim, Gaúcho, mate? E eu falei assim, sim, queres? E ele, sim. E aí o professor deu 2 horas de aula, ele subia lá onde eu tava, né? Era uma aula meio auditório, assim, a subir. Ele subia as escadas, tomava o mate, dava aula do meu lado, descia pra dar aula. Eu tomava 2, 3 mates e ele vinha de novo. E ele é um espanhol, lá da região de León, que é o norte da Espanha. E realmente, o mundo inteiro conhece a cultura do gaúcho. Eu achava, eu tenho 24 anos, quando estava lá tinha 21, 20 para 21. E eu achava que não pode uma cultura ir tão longe. Não pode uma cultura ultrapassar o próprio país. No máximo, eu acreditava Argentina, Uruguai, que nós temos muita... É o gaúcho. Eu não fui tão longe, tá? Mas eu passei uma temporada em Brasília. O meu filho do pai estava morando em Brasília, passei uma temporada lá, tá? E eu não sou gaúcho, eu sou natural de Canarana, no Mato Grosso. Então, mas eu adotei o Rio Grande do Sul no coração e eu digo hoje, eu sou gaúcho, só a minha certidão de nascimento é errado. E eu digo o seguinte, quando eu fui a Brasília, morei em Águas Claras ali, e eu sentia muito a falta do calor do gaúcho. Pode parecer bobagem, mas eu sentia a falta do bom dia, de tu chegar num lugar, tu dar bom dia pra pessoa, e a pessoa te devolver esse bom dia. Eu sentia muito essa falta do calor do gaúcho, da hospitalidade, e quando eu botei meus pés de volta aqui no Rio Grande do Sul, pra mim foi um alívio, e eu disse, daqui eu não saio mais. Daqui não saio e daqui ninguém me tira. Mas enfim, trocando de saco pra mala, né? Vamos perguntar uma coisa meio polêmica. Nosso vereador aqui. Porque também não é um podcast só da história, né? Não, é só causa. Não, é... Vamos deixar o homem tão confortável assim. Pacheco, foi aberta uma caixinha de perguntas ali e teve uma pergunta que eu achei muito interessante. Que ela é o seguinte: por que a gente não consegue abrir o mercado no domingo em Santa Maria? Eu sei a resposta, mas eu quero que tu explique pro pessoal. Tem um negócio chamado sindicato. O que acontece? E aí os doutores me corrijam aqui. Depois da reforma trabalhista, as convenções coletivas de trabalho têm a predominância de que o acordado prevalece sobre o legislado, ou seja, para os sindicatos decidirem, ele fica acima do que está escrito na lei.
Hoje nós temos a lei da liberdade econômica, né, que permite as atividades, mas ainda, e aí teve alguns casos concretos aqui na cidade, que mercados abriram domingo, e aí na convenção o que diz? Tu pode abrir domingo, desde que seja mão de obra familiar. Aí eu falo, bom, é uma cláusula da convenção que é basicamente o feudalismo. Tem que fazer filho para trabalhar. Não, sério? Como é que vai abrir? Tem que fazer filho para trabalhar. Então, isso aí acontecia no feudalismo. Fazia filho para ter mão de obra. Barato. De graça. Então, assim, é uma regra totalmente desconexa. Desconexa não só com o mundo que a gente vive, desconexa com a região. Na maioria, a única cidade que tem esse tipo de regramento. Cidades do Porto Santa Maria nem se discute mais isso há muito tempo. A gente acredita que esse ano, na nova convenção coletiva que está para sair, entre o sindicato, o Sindgêneros, que é o sindicato dos mercados, e o sindicato dos comerciários, vão chegar numa maior flexibilidade. A gente pelo menos espera. Eu sou um otimista aqui pela cidade, senão não estava lá na Câmara também. Mas a gente tá aguardando isso. Teve mercados que tomaram multa de 50 mil reais por abrir no domingo. Para alguns mercados isso aí é um baita. Tomar uma multa de 50 mil reais por trabalhar, por gerar emprego, por gerar renda. É uma coisa que... E aí de vez em quando eu me pergunto a questão do papel dos órgãos, né? Com todo respeito ao Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho. Para mim, vamos ser bem sinceros, para mim, Justiça do Trabalho não tinha que existir, mas isso é outra conversa. Para outro podcast. Para outro podcast que vocês vão chamar algum especialista que pense parecido comigo. Mas não, eu entendo a importância da defesa do que está escrito na lei. Eu acho que a revisão da legislação tem que avançar na parte trabalhista. Países prósperos não têm a quantidade de leis que nós temos. E aí precisa seguir os bons exemplos. Mas a questão de que tu vai lá num domingo autuar o mercado que abriu domingo. Tu vai trabalhar, vou dar um exemplo. vai trabalhar para autuar alguém que está trabalhando. Tu tá usando, né? E aí o aparato do Estado, os poderes delegados, para poder punir que não estava indo mal nenhum. Isso é um comentário, isso não é uma crítica, mas é um comentário. Tá recebendo o teu salário mensal como concursado para ir lá autuar, multar e punir alguém que não tem esse salário e que precisa... Alguém que gera um imposto para pagar o salário. Gera imposto para pagar o salário. E como a gente brinca, precisa trabalhar de dia para comer de noite. Sim, então assim, é complicado isso aí. A gente entende que o servidor público vai ter que cumprir sua função, senão está prevaricando. Mas é um contrassenso em termos de produtividade. Aí tu vai lá perguntar muitas vezes pro dono do mercado, pro funcionário que está lá trabalhando na açougue, que está lá na padaria, porque todo mundo está de bom grado. Todo mundo está de bom grado. Dá graças a Deus que no momento, principalmente isso foi logo pós-pandemia. Deixar bem claro sobre essas multas aí. Pós-pandemia, muita gente precisava trabalhar. E um outro ponto muito interessante também, a minha mãe trabalha no Bangalô Motel. Ela trabalha no domingo. Por quê? Porque o Bangalô, ele é um espaço que ele funciona 24 horas. Então não tem como tu dar folga para o teu funcionário no domingo. Então por que alguns setores tu pode deixar o funcionário trabalhando no domingo? Posto de gasolina e por aí vai. Farmácia, até coisas de saúde, né? Essenciais, tu pode deixar trabalhando no domingo, loja de shopping. E por que o mercado não pode abrir? É um setor que, então, ao meu ver, parece ele estar muito protegido, ele está fora da realidade dos outros. Assim, conversando com o pessoal do Sindgêneros do ano passado, existia lá atrás algumas questões que hoje não estão desconexas da realidade. Então tem esperança, tem algumas sondadas, algumas pessoas acreditam que esse ano vai ter já uma mudança. Nós já temos no mercado 24 horas, eu não sei como é que está a situação dele, ali na esquina da... Todos esses negócios, só para relembrar o pessoal, é em Santa Maria. São em Santa Maria, e inclusive se eles estiverem nos assistindo, a gente aceita o patrocínio. Aí, Rodolfo. Fica a dica. Então, assim, a gente precisa... Santa Maria é uma cidade que, por ter muitos funcionários públicos, por ter a universidade, por ter o exército, tem uma capacidade de poupança interessante. Mas a gente sabe que
a poder aquisitivo do funcionalismo público ao longo do tempo tem A inflação vem comendo. tem a tendência de perder não vai ter o mesmo poder de compra do que 10 anos atrás. Então, o Santa Maria, se ficar só nesse lastro, vai falir, vamos dizer assim. Hoje a nossa renda per capita é muito baixa. O que é a renda per capita? É o valor arrecadado por uma pessoa, a renda média de uma pessoa. Hoje, por ano, a renda per capita é de 25 mil reais, mais ou menos. É um pouco mais de 2 mil reais em média. Sendo que nós temos pessoas que ganham muito bem. Imagina, tem muitas pessoas que ganham quase nada. Quase nada. Então, a gente precisa entender isso daí. E não podendo contar com um dia para trabalhar, né? Se a gente for fazer uma comparação rápida, bem, só para fazer um contrassenso que o Pacheco falou agora, morei muito tempo em Concórdia, Santa Catarina. Contextualizando, é basicamente a matriz da Sadia. E Concórdia é um local que, se for ver a renda per capita do município, ela gira, agora não vou saber dizer em valores atualizados, mas ela vai girar em torno de 18 a 20 mil reais mensal, a renda per capita do município. Então, seria 10 vezes mais Santa Maria. E é uma cidade de 70 mil habitantes, então é um ponto a ser colocado. Mas agora, perguntando para conhecer um pouco mais de ti. Você lançar candidato. Tipo assim, ó, eu conversei com essa pessoa e com essa pessoa eu me lancei candidato. Cara, eu fiz em 2019 um curso em Porto Alegre, um curso de políticos liberais. Eu nem sabia se eu ia concorrer, mas eu resolvi fazer. E o professor foi o Camusato, que eu ia deputado estadual, mas era vereador na época. E ali naquele curso na verdade eu fui para esclarecer, eu fui para ver o que o vereador faz assim, na prática, qual é porque o pessoal muitas vezes fala, o vereador não faz nada, o vereador é inútil, por isso eu fui lá para indagar ele quão útil ele era. Então aquilo ali em âmbito municipal foi bem interessante, esse curso foi marcante, mas então eu vou substituir. O Camusato não é daqui de Santa Maria, mas ele em nível municipal ele foi uma grande figura, um cara que eu admiro bastante, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Está sendo um excelente gestor e um cara muito bem articulado. Tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, no gabinete dele lá em Porto Alegre. Agora eu também vou substituir e complementando essa questão municipal. Por que eu me lancei e o quanto eu acompanho política. A primeira campanha que eu participei, eu tinha 5 anos de idade. Foi em 96. É tempo. Foi em 96 e eu tava, o pai de um colega meu do colégio, era cabo eleitoral de um candidato a prefeito, de Sérgio Blatz. Pai do que meu ex-colega agora está em Brasília, o Ricardo Blatz. Sérgio Blatz, que é desembargador, né, hoje. E ele tinha sido vereador já e em 96 ele foi candidato a vereador. O pai do colega meu falou, estamos precisando de umas crianças para fazer uma filmagem lá para a campanha, lá na Praça do Malé, quem diria, hein? Aí pediu pros pais lá, mãe e pai deixou, botaram nós dentro do ônibus lá, carro de som, com as bandeiras, as camisetas, e a gente foi lá gravar na praça. E ali eu achava legal, claro, como criança, né? Eu achava legal a época de campanha, porque agora a minha foi 45 dias, mas era 3 meses de campanha. Era 3 meses, 90 dias de campanha, imagina. Com jingle permitido, com brinde. Com tudo permitido. Tudo. Era a festa da rua, o troço. Então, assim, aquilo lá me marcou, porque foi a primeira eleição que eu lembro. Sim. E que, cara, era uma festa, bandeira. Adorava pedir bandeira pros candidatos pra ficar na esquina lá, nem sabia uma vez. Uma vez quase apanhei, porque era um candidato que não coadunava com os valores da minha família, né? E aí. Então, assim, ó, achei legal. E desde aquela época, eu comecei a acompanhar a política. Cara, saiu o horário eleitoral, eu ficava lá na frente. Eu sabia todos os candidatos que tinha. Então, assim. O pessoal devia achar meio estranho até, né? Eu sabia comentar. Então, assim, desde novo, cara, o que eu lembro desde os meus 11, 12 anos, eu que indicava os candidatos da minha família. Eu ouvi tu falar num outro podcast que só tinha esse momento quando tava sozinho em casa, né? Porque senão o pessoal chegava e não deixava tu assistir a TV Cama. Não, então aí tá. Então, assim, aí trazendo mais recente, eu olhava a TV Câmara e muitas das discussões que eram feitas
eu falava assim, pá, mas se eu tivesse lá, eu podia falar isso, eu podia contribuir com isso, eu podia, pelo conhecimento que eu tinha, pela vontade de falar pela... Cara, eu não tinha ninguém lá dentro que pensasse da mesma forma que eu. Eu falei, cara, de repente tá faltando alguém comigo. Então, toda essa construção, esse histórico que eu acompanho a política municipal, e aí vai lá, vereador, cara, tem um preconceito. Eu falo, isso eu quero deixar um recado para todo mundo, já eu sei que já tá finalizando. Prepara o corte aí. Quero deixar bem claro para todo mundo e deixar um recado. Cuidem a forma e as informações que fazem para criticar os políticos. Por que eu digo isso? Eu, não é por ser criticado, por estar ou ter qualquer outra questão, não vou concorrer à reeleição agora no ano que vem. Mas nem todo mundo pensa e tem a resiliência ou tem esse perfil que eu. A crítica e a demonização da política faz com que muitas pessoas boas não entrem na política. E as pessoas boas que, tecnicamente, ou por intenção, por qualquer outra questão, vão fazer falta na política. E aí vai deixar o espaço, a política não tem vácuo. Independente, vai abrir espaço para que pessoas, de repente, não tão qualificadas, não tão bem intencionadas, muitas vezes, ocupem esses espaços. Então, o recado que eu deixo, aí é um papel que o político tem que ter, é educar a população politicamente. Tu chegar agora para mim, quando a gente desligar as câmeras, falar assim, eu tenho uma crítica para fazer do teu colega tal. Eu não passo pano para ninguém, mas eu, de repente, vou fazer tu racionalizar a tua crítica. Porque muitas vezes a política, a gente sabe, infelizmente, é mais emoção do que razão. E muitas vezes a população reproduz a crítica porque gostou daquela, mas muitas vezes não condiz com a realidade. Então é um recado que eu dou, porque é bem importante a gente continuar com essa onda de demonização da política. Podem esquecer que vai ficar só quem tem algum tipo de interesse, ou que não é tão qualificado, ou que não está tão bem intencionado. Vou fazer uma perguntinha rápida. Tá funcionando ainda. Grande suporte, isso aqui é inovação, tá? O suporte no microfone, isso aqui é alto nível, né? Primeiro, deixar um abraço pro pessoal que está nos ajudando na nossa produção. A Manuela, que é a minha esposa, a Layara, companheira do Gonzalo, o Emanuel, a Natália, o Giuseppe, o Arthur, o Carlos também, que nos auxiliou aqui, que estão aí nos ajudando a fazer esse projeto. Tornar realidade a nossa ideia. A produção aqui diferenciada a coisa. E agora eu quero te fazer uma pergunta, não é uma Encaminhando, pergunta, encaminhando, no final é um desafio. Tá? Eu quero que tu diga para mim, diga pro Gonzalo, diga pro pessoal que está nos assistindo aí, quem é que tu nos indica para ser o nosso próximo convidado. A gente já comentou isso antes e agora a gente quer comentar contigo. Putz, cara. Meu irmão, tô na saia justa agora. É tanta gente legal aqui na... Tu pode falar mais de um. Vamos botar três. Mas um que tu considere o primeiro, pra gente chamar na ordem. Cara, eu gostaria, e aí tomara que chegue nele, faz esse corte e manda pra ele lá. Um cara que eu gosto muito, que às vezes que eu converso com ele, é o Gustavo Jobim. E pra mim, apesar dele ser polêmico em algumas declarações e tal, ele é uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa que ama Santa Maria, uma pessoa que investe praticamente tudo aqui em Santa Maria. Então, o Gustavo é um cara que eu gostaria de assistir o podcast. Eu ficaria o tempo que tivesse, eu escutaria ele, porque é sempre um aprendizado, e a visão que ele tem da cidade e de negócio me interessa bastante. Nós vamos enviar para ele esse corte aí. Enviar. Não foi combinado isso aí, de pegar de surpresa. Mas pensando, se eu tivesse no lugar de vocês, eu gostaria de conversar com ele. Um cara que me convidou para o podcast dele, que eu não conhecia, foi o Rodrigo Correia, o Careca, a parceria Solar. Um cara bem legal, parceiro. Tem uma visão bem interessante. E deixa eu ver uma coisa. Agora um político. Cara, não vale o Giuseppe. Não, o Giuseppe já tá convidado. Cara, eu gostaria de ver um podcast nesse estilo com o Roots. Nesse estilo. Eu já tenho um podcast que ele participou, assistiu os trechos e tal, mas nesse estilo eu gostaria de ver com ele, porque
vocês poderiam abordar da maneira que vocês estão abordando alguma temática e baseado na figura dele, né, na pessoa dele, que ele é uma figura pública. Gostaria de assistir também. Seria. E a gente tem que pensar também, né? A gente tem que pensar comercialmente, né? Claro. O podcast a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não vai vender. Exatamente. Então tem que pensar. E agora aqui fica o meu. Eu gosto muito de discutir atualidades, assim. E não tem problema. Eu não me importo tantas vezes com a opinião técnica de alguns assuntos. Mas eu tenho 2 temas que eu tenho curiosidade de saber o que as pessoas pensam. Até eu já comentei com o Rossi, que é sobre o que tu acha dessas multas que o Procon está indo contra a Netflix, de compartilhamento de senhas. E a segunda atualidade, que eu desconheço, por não ser tão ligado à política, é sobre o carro vai voltar a ser popular de novo ou não, e se voltar, quem que vai pagar essa conta? Bom, essas 2 perguntas são bem pertinentes. A primeira da Netflix é a mais fácil, porque, cara, eu tenho meu pezinho atrás com a questão do direito do consumidor. Eu tenho uma visão de mundo em que as relações de consumo, elas têm que ser contratos, vamos dizer assim. É um contrato, de certa forma. Então, cara, a gente deixa ter os termos pré-definidos e tu vai cumprir a tua parte, eu vou cumprir a minha, eu te entrego e tu paga e tá tudo certo. A questão do Procon se meter no Netflix, cara, tu tá te metendo no... Não é nem isso. Não é nem isso. Além da possibilidade da Netflix ir embora, que existe, de vez em quando o cara se enche o saco e vaza. Existe a questão do tu te meter no negócio, no faturamento da empresa, enfim. Cara, tu tá tendo um funcionário lá dentro que tá dizendo que tu vai ter que fazer. Se tu tinha um sócio diretor, tu não sabia. Então, assim, eu assino Netflix. Cara, dali um pouco, se eu me sentir prejudicado, eu vou parar de assinar. Eu vou pegar outro, porque hoje tem concorrência. Mas hoje, alguns anos atrás não tinha tanta concorrência. Hoje em dia tem várias plataformas. Então, o Procon, ele, no intuito, na intenção de ajudar, ele atrapalha. Então, agora essa questão do carro popular, existem vários fatores mesmo. Primeiro, a indústria automobilística do Brasil, ela já é extremamente subsidiada, ela já é muito isenta, já existe muito aporte já, a maioria das montadoras já estão no estado de São Paulo, justamente porque lá tem muito incentivo fiscal. Só que o problema é que a carga tributária acaba elevando esses próprios preços. E aí existe uma questão, bom, vai diminuir o valor. Tá, vai deixar de arrecadar. E o preço de mercado tu já poderia largar. Então, assim, não existe mais, entendeu? Não existe. O ideal é tu abrir o mercado para que outras montadoras venham, para que tenha concorrência plena. E esse é o grande problema do Brasil. Quando tu fala em questão de carro, pô, tem. É que nem telefone, tem 4. É TIM, Oi, Vivo e Claro. Abre o mercado. Tira a barreira de entrada de outras empresas. Petróleo, pô, tem a Petrobras. Tira a barreira de entrada, não precisa privatizar a Petrobras. Isso seria o ideal. Tira a barreira. Então esse tipo de pensamento de que não, vou baixar na caneta tudo que é artificial da economia, tudo que é artificial, além de ser temporário, alguém vai pagar a conta. E, geralmente quem paga a conta é o consumidor, é quem paga o imposto. Não existe. Olha, me traz algum exemplo que não tenha acontecido isso. Então, é complicado. É o populismo. E aí outra, carro popular não útil, né? Vai baixar de 60 e mais barato ali que eu tava vendo, né? De 68 vai baixar para 66, 62. É aquela velha história que... Tu ganha o salário mínimo, vai comprar? Não. Me corrija se estiver errado. Frase do Bastiat. É o que você vê e o que não se vê. É o livro dele. O livro dele. A gente vê o preço caindo, mas a gente não vê o consumidor pagando a conta lá na outra ponta. Agora, para finalizar. Agora, só uma ideia que me deu aqui. Que pergunta que tu quer ver o Gustavo Jovim responder? Se ele ser um convidado, se ele aceitar o nosso convite. Que pergunta que tu gostaria que ele respondesse? Qual é, se ele fosse prefeito, qual é
qual seria a prioridade dele e qual seria a principal ação que ele tomaria logo no primeiro ano de governo. Então já fica a pergunta aí, né? Perguntei para o Gustavo. Agora eu queria fazer 2 perguntinhas nessa mesma linha do Gonzalo aqui, já para a gente se encaminhar para o final. Tá com tudo aí e vai gerar bastante polêmica. Eu não estou entrando num viés ideológico. Eu não estou demonstrando o que eu penso ou qualquer outra coisa, mas já adiantando, sou contra. Tá? O PL das fake news, ou conhecido como PL da mordaça, PL da censura, tá? Tá em alta aí, a discussão tá bem grande em cima disso. Qual a tua opinião sobre isso? Esse PL das fake news, talvez ele não é uma fake news também? É um PL que vai ir contra as fake news, mas na verdade ele é uma grande fake news, travestindo alguma outra ação. Qual é a tua opinião sobre esse PL? O que tu acha? Se esse PL for aprovado, quais as consequências? Eu vou trazer um exemplo prático para ilustrar. Hoje na Rússia, todo mundo sabe o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Por causa de uma guerra. Uma guerra. Uma guerra. Só que se tu estiver na Rússia, tu não pode falar isso. Porque hoje, se tu estiver na Rússia e tu falar que é uma guerra, uma invasão, tu pode tomar até 15 anos de cadeia. Por quê? Porque existe uma lei na Rússia que é para combater mentira, combater fake news, que é uma lei semelhante que está querendo ser colocada aqui. Então, se tu que defende o PL da censura acha que é bom, é porque tu entende que hoje o russo não pode falar que existe guerra ou invasão. Simples. Agora, questão prática e histórica. E isso no século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial, teve uma lei na Alemanha proibindo o nazismo. E aí ficou cada vez mais rígida. O Hitler foi proibido de pisar em vários estados. O Goebbels foi o ministro da comunicação dele, que é famoso, né? Que foi o cara que fez todo o marketing, um dos mentores do Hitler. Foi preso nessa época e tal. Acabou o nazismo? Proibiu? Proibiu o nazismo. Acabou? Não. Pelo contrário. Pela proibição, gerou uma curiosidade e o nazismo ascendeu e tomou poder logo no início ali da década de 30. O Hitler fez o que fez e a gente já sabe a história. Então, assim, ó, quem não conhece a história, por bem ou por mal, pode repetir ela. Sempre falo isso. Então, a gente precisa entender exemplos práticos e aqui no Brasil tem várias consequências, desde as econômicas, que hoje a gente estava falando, a própria rede social, ela é uma forma de ganha-pão de várias pessoas. O regular previamente, tem um artigo lá do projeto que ele obriga as plataformas a compartilharem seus algoritmos com o governo para fins acadêmicos. Cara, hoje a maior riqueza, o maior intangível da empresa de tecnologia é o seu algoritmo. Então, assim, ó, são várias questões. Vai criar um tribunal da verdade, de novo, né? E aí, em 1984, tinha o Ministério da Verdade, né? Um livro lá. Então, cara, é um escárnio atrás do outro. Que quem defende o projeto da censura tem que botar a mão na consciência das duas uma. Ou não entende a consequência ou não é um caráter. Porque não tem outra questão. O que eu tô falando hoje, e eu defendo, inclusive, eu defendo um amplo debate. É um pouco alguém que tenha o pensamento diverso lá na Câmara mesmo. Eu vou para a tribuna, falo, tem outro vereador contra, vai falar. Eu defendo que ele tenha a mesma liberdade que eu tive. E eu quero que ele defenda a mesma liberdade. Eu não posso concordar com o que ele está falando, mas eu vou defender o direito dele de falar. Então, nessa linha, o projeto da censura, graças a Deus, perdeu força. Acho que não vai passar. Está se apagando? Está se apagando já, o governo já retirou de pauta, não tem previsão de voltar. Que ele fique na gaveta, que é lá o lugar dele, que a gente censure o projeto da censura. Então aqui a gente chega ao fim, né? Vamos agradecer, primeiramente, Valeu. ao Pablo por ter dado esse tempo, né? E o prazer de conversar com ele. Gostaria também de pedir que, após as palavras do Rossi, tu desse algum recado para o nosso público, uma coisa pessoal, alguma coisa que tu queira externalizar, alguma coisa que tu queira pedir pro nosso ouvinte aí, e passo a palavra agora pro Rossi. Agradeço de coração aí todo mundo que vai assistir.
né? E podem mandar ideias de perguntas, podem mandar ideias de convidados, e depois nós vamos abrir a ideia para o mais importante, né? Que é o nosso nome. O Sem Nome Cast, por enquanto. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao amigo Pacheco. No momento que eu entrei em contato com ele, ele me falou, olha, se a minha agenda não estiver livre, eu libero. Então, tá aqui com a gente hoje, a gente sabe que é complicado, porque o vereador ele tem muito compromisso. Na terça ele tem sessão, na quinta ele tem sessão, aí acaba sobrando os outros dias da semana para ele ter a vida dele. Também a gente quer agradecer imensamente toda a equipe do Pacheco, porque a pessoa Pacheco e o vereador Pacheco, ele não está onde ele está só pelo trabalho dele. É pelo trabalho do Gabriel, do Pedro, do Guilherme, do Marcelo, da Nêmora, agora não está mais no gabinete, ficou muito tempo no gabinete. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo que está atrás das câmeras, possibilitou que isso fosse possível, que eu já citei os nomes aqui anteriormente. E queria reforçar o convite do Gonzalo para tu deixar um recado pro pessoal aí. Novamente, agradecer imensamente por estar participando desse primeiro episódio, que, querendo ou não, a gente sabe que ele é um teste. Ele vai ser o nosso termômetro. Então, a gente escolheu a tua pessoa, a tua figura para estar aqui, pela confiança que a gente tem em ti, pela amizade que a gente nutre. Então, Futuramente vamos fazer outro, né? futuramente, quer dizer que as portas estão sempre abertas aí. Era um churrasco aí. Todos os dias aí que a gente for gravar, Patrocinar pelo Brasil. pelo Brasil novamente, toda vez que a gente for gravar, a gente vai te convidar, vai te avisar, ó, Pacheco, tal dia vai ter gravação. Então, as portas são sempre abertas, tá? Então, deixar um grande abraço pra ti, abrir o espaço da câmera pra ti e falar o que bem entender. Com limites, ó. Deixa eu passar a pergunta. Não, pessoal, primeiro agradecer a vocês pelo convite. O que eu venho, vários recados eu dei ao longo do podcast. O que eu venho pedir para vocês, então, é que participem, interajam com o podcast. A gente não tem o nome ainda, vou me sinto corresponsável em auxiliar essa questão do nome. Mas participem, iniciativas como essa são interessantes. No meio que a gente tá do acesso fácil às mídias, nós temos hoje uma imprensa, a grande imprensa, trazendo muita desinformação. Aqui vocês vão encontrar um conteúdo atualizado de qualidade, com uma opinião, um senso crítico que vale a pena vocês refletirem. Não precisa quem está assistindo concordar com o que a gente disse, mas a ideia, eu acredito, que é estimular esse senso crítico. Então, o recado que eu venho deixar, na verdade, é desejar sucesso para vocês. Muito feliz, muito honrado em estar nesse primeiro episódio. E daqui a um ano nós vamos conversar, porque provavelmente vai ter alguma festa grande, né? Falando, não, um ano do podcast ali. Então, quero agradecer mesmo. Acompanhem a política local, acompanhem o que está acontecendo, falem com os vereadores, falem com os deputados, não deixem de interpelar. Por isso que eu digo, eu não me importo se as pessoas me abordarem a qualquer hora, a qualquer dia, eu sempre vou dar atenção. Se interessem pelo que acontece na cidade de vocês, se interessem pelo que acontece na política, porque a política ela vai refletir diretamente na vida de vocês e depois não adianta reclamar. Então, tá, em algum momento do vídeo, nosso editor vai colocar aqui embaixo, aqui em cima ou aqui do lado, o Instagram do nosso amigo. Quero convidar vocês que sigam ele nas redes sociais para acompanhar esse trabalho que ele vem desenvolvendo na Câmara de Vereadores. E acompanhem também, como ele falou, a política. Por questão de acessibilidade, Pablo Pacheco, SM. Pronto, ó, a sintoma vai estar aqui embaixo. Também o Brasino, né? Agradecer novamente aí pelo apoio, né? Com as carnes para o nosso churrasco. Também dizer que eles, além de carnes, eles fazem choripanes de noite, né? Com a linguiça caseira que eles fazem. E também a Fox Layer, que é o nosso projeto aí para ajudar o pessoal a fazer marketing. E acho que é só, né? Convidar vocês também para seguir a gente, né? A gente também tem um Instagram lá que vocês podem seguir. Eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo que a gente posta. A gente está sempre buscando atualizar vocês. Nossos parceiros do Brasino, tá? Hoje não vai precisar, porque a gente comeu a carne aqui. Mas amanhã pode ter certeza que a gente vai abrir o Delivery Much ou o iFood, tá? Vai entrar lá no Assados e Choripanes do Brasino e vai pedir o nosso choripan, que é espetacular e pode ter certeza que vocês não vão se arrepender e vão pedir de novo. Porque não tem nada melhor do que isso. É espetacular, tá? Um grande
Um grande abraço para todo mundo.